pessoal, tudo bom? Então, eu tô muito contente na nossa primeira videoaula de 2020, falando sobre um tema que muito me orgulha e hoje, mais do que nunca, tem caracterizado a minha trajetória como pesquisadora e como clínica também. Tá? Então, o título da nossa videoaula é Hábitos de Leitura, Avaliação e Intervenção e o programa Conta Pra Mim. Então, como vocês sabem, eu sou a Rochelle Pasfonseca, da formação continuada em Neuropsicologia. Qual o roteiro da videoaula de discussão de hoje, gente? O que são os hábitos de leitura e de escrita e o que eles significam para a cognição, tanto na avaliação quanto na intervenção neuropsicológicas? Que evidências nós temos sobre o impacto positivo ou negativo dos hábitos de linguagem escrita? Linguagem escrita eu estou tratando aqui como sinônimo de leitura mais escrita, ok, gente? Como que nós avaliamos e interpretamos no grupo de pesquisa e na clínica? Tá? E quero falar especificamente sobre o programa Conta Pra Mim do Ministério da Educação, que eu fui consultora com muita honra e estou relacionando cada vez mais com a neuropsicologia. Os hábitos de leitura e de escrita, gente, são todas as nossas práticas com uma relativa frequência de ler algum conteúdo, de escrever algum conteúdo, seja ele pequeno, seja ele maior, mais expandido, mais profundo, tá? Então a gente tem como mensurar essas duas variáveis, hábitos de leitura e hábitos de escrita, quanto à frequência e quanto ao tipo, qualidade. Frequência pode ser, olha, eu leio cartão de aniversário, mensagem de aniversário no Facebook, ou pode ser todo dia eu leio jornal, eu leio 8 livros por semana, tá? Como um paciente, o máximo de hábitos de leitura que eu já falei, ou chegam pacientes aqui com 50, 60 anos e me dizem, eu nunca terminei de ler um livro na minha vida, tá? Então isso é frequência. Tipo, qualidade deve ser muito diferente, mas nós ainda não temos evidências suficientemente diferenciadas a respeito. Ler apenas manchetes, ler apenas mensagens breves de WhatsApp, de qualquer aplicativo, ou manchetes de jornal, ou apenas posts, ou ler com mais profundidade, algo com enredo. A nossa hipótese cognitiva é que quanto mais enredo, mais profundo, mais vai demandar memória de trabalho, atenção sustentada, relação entre memória semântica de longo prazo, memória episódica de longo e de curto prazo, correto? Ou seja, mais atenção executiva e funções executivas conectando linguagem oral com escrita e com as demais funções cognitivas. O mesmo vale para a escrita, né, gente? Então, como que nós adquirimos e consolidamos hábitos? Por modelagem parental, né? Então, um dos pais ou os dois pais, de preferência, tem hábitos de ler. Então, a criança cresce numa casa em que pais, que são figuras emocionais importantíssimas, leem. Pode ser avô, pode ser tio, enfim, alguém significativo para a pessoa. Depende também de memórias episódicas escolares, então está tendo muito retomada, não sei na experiência clínica de vocês, mas aqui no Sul está muito forte, de retornar à biblioteca da escola, né? A roda de conta, a roda de leitura, a escrita de livros pelas turmas no ensino fundamental 1, né? Que é muito fofo e muito útil. E também necessita, e é super influenciável, pela ausência ou pela presença de dificuldades cognitivas, mais especificamente de aprendizagem ou de linguagem oral. Se eu tenho uma dificuldade de leitura ou de escrita de leve a grave, gente, pode ser que por minha dificuldade eu antecipe, evite a minha circuitaria motivacional, vai ficar alterada, eu vou evitar, né? Eu vou criar talvez até mesmo a aversão ou ansiedade à leitura e à escrita. Então, gente, até 6, 7 anos, a criança fica adquirindo e consolidando linguagem oral, todos os sistemas de memória, todos os tipos de atenção, as percepções, todos os 1000 componentes de funções executivas que a gente reduz temporariamente em 6, e as habilidades motoras ou práxicas. Com isso, 6, 7 anos, eu adquiro e consolido, né, a acurácia, que é a precisão, o número de acertos, fluência, que é um conjunto de ritmo, entonação vocal, prosódia, rapidez em que eu leio, e compreensão ou produção de textos. Quando eu começo a praticar e progressivamente consolidar, errando menos, sendo mais rápido e compreendendo e produzindo melhor textos, eu vou retroalimentar as funções que me deram chão para leitura e para escrita. Ou seja, eu vou passar a devolver o empréstimo feito e vou estimular o desenvolvimento de linguagem oral, de memórias, de atenções, de percepções, de funções executivas e de praxias. Ou seja, é uma via de mão dupla, certo? E na
avaliação neuropsicológica, gente, o que a gente deve promover? Um mapeamento da relação entre a demanda cognitiva das tarefas escolares, laborais, sociais dos nossos pacientes e o que eles têm para oferecer de cognição. E isso é fortemente mediado por hábitos de leitura e de escrita, certo? Fatores socioculturais podem promover ou limitar a reserva cognitiva, gente, a manutenção cerebral e o desenvolvimento neurocognitivo por consequência. E na intervenção neuropsicológica, pensando nos dois tipos. Na precoce e preventiva, os hábitos são super importantes na promoção da aquisição de hábitos para modelagem parental ou educacional. Então, ver professores lendo, ver pares, outras crianças lendo é muito importante. E remediativa, né? Pela estimulação cognitiva natural que é oferecida pela leitura e pela escrita. Então, mapear hábitos de leitura e de escrita deve ser condição sine qua non na nossa avaliação e incluir em programas, em processos de intervenção neuropsicológica remediativa, que é a básica da reabilitação neuropsicológica ou precoce e preventiva, também é fundamental. Então, é esse pilar que eu quero defender para vocês. E quanto ao impacto positivo ou negativo desses hábitos, gente, que evidências que nós temos? Impacto positivo, gente, se tiver, ele vai ser transgeracional, de avô para pai, de pai para filho, e translacional, da criança ao idoso, tá? Então, nessas três figuras, nós temos professores, né, ou mediadores de educação lendo, estimulando a leitura através do conto narrativo, muitas vezes, um pai lendo num ambiente que tem livros expostos e crianças lendo juntas, certo? Eu presencio isso no meu cotidiano sempre, gente. Quem já me viu em congresso sabe que eu tenho levado vídeos até dos meus filhos sobre isso, de tanto que eu tô defendendo essa bandeira. E eu acho que a neuropsicologia tem negligenciado ela, principalmente por influência internacional, meus queridos. Por quê? Anos de estudo fazem muita diferença e protegem pessoas que estudam muito no exterior. Aqui no Brasil nós temos associações importantes, não é verdade? Tá? Além disso, eu vou desenvolver ao ler a própria aprendizagem, para ficar mais eficiente em leitura e escrita, e vou desenvolver mais cognição, porque ler e escrever são os atos mais complexos e adquiridos artificialmente pelo ser humano, e socioemocional geral, porque eu tenho que autorregular minha emoção e minha circuitaria motivacional para não ir fazer outra coisa, porque ler e escrever é mais difícil. Quem é do meio acadêmico que o diga, não é verdade? Impacto, ou escrever laudo, gente. In the name of God, em nome de Deus. Né? Nós sabemos o quanto que pode ser uma atividade procrastinante por si só. Né? Então, isso tudo tem a ver com a dificuldade, com a complexidade de planejar a escrita, de sintetizar, então, da relação entre linguagem oral, comunicação, funções executivas e leitura e escrita. E o impacto negativo, gente? Ler e escrever pouco ou não ter esses hábitos pode potencializar dificuldades de aprendizagem, pode dar mais suscetibilidade a uma dificuldade se progredir ou evoluir para um transtorno do neurodesenvolvimento e mais tarde mais chance para demência. Tá? Então a gente tem que transpor, a gente fazer essa translação também da neuropsicologia clínica para a neuropsicologia cognitiva, para uma neuropsicologia do desenvolvimento que pense da criança ao idoso e que pegue evidências do idoso para a criança, que quem estuda reserva cognitiva isso é inerente. E nessa translação, quem é que se destaca? A neuropsicologia escolar. Tá? Então, da saúde ou manutenção cognitiva ao declínio cognitivo, gente, quem é que se destaca? Stern. Em 2018, ele lança esse paper magnânimo, que ele chama de White Paper, um paper de consenso de definição, em que ele chama a reserva cognitiva do nosso potencial de adaptabilidade para mudanças, se assemelhando à resiliência cognitiva. Então, diz respeito ao nosso capital neurobiológico, tá? E tem muito a ver com a inteligência e com funções executivas, porque a palavra adaptabilidade tá também nesses dois conceitos, concordam? Então, gente, investir em reserva cognitiva significa investir no nosso capital mental. É o step do nosso carro cognitivo, tá? Então, o que é reserva cognitiva? É a nossa cognição extra, quando a gente tem mais demanda, quando a gente tem uma mudança cerebral, por exemplo, a gente está mais intoxicado com comida, a gente está mais intoxicado com bebida, está mais desidratado, tá? Tá tomando uma medicação que nos altera, tá? É relacionada à reserva cerebral, então esses espaços cerebrais ainda menos explorados, e a manutenção cerebral. Em termos de resiliência cognitiva, o que a gente tem que pensar? Por que alguns pacientes estão muito melhores do que a gente esperaria pela história deles? A gente se surpreende.
tá? Ontem mesmo eu avaliei um menino que eu fechei diagnóstico tardio, com 9 anos e pouco, com TEA leve e deficiência intelectual leve, certo? O menino me surpreendeu nas estratégias de fluência verbal. Ele foi melhor, gente, do que muito paciente meu típico. Então, algo aconteceu e adivinhem o que eu descubro? A mãe dá um jeito de ler história no máximo um dia sim, um dia não para ele, tá? A reserva cognitiva, a gente também é uma heurística para explicar diferenças individuais, né? Que é isso que a gente está dizendo, um paciente vai bem, um paciente vai mal, com alguns fatores muito semelhantes. E também fala sobre conexões e interações entre conexões, que é isso que a gente faz. O próprio processo avaliativo pode criar novas conexões no paciente. Então, diz respeito ao coping cognitivo de manejo dinâmico e de resistência a mudanças cognitivas e a mudanças ou lesões cerebrais, que são as disfunções ou lesões, correto? A reserva cerebral, gente, aquilo que tem sido, né, nasceu do estudo do envelhecimento da cognição, que faz com que pessoas que têm baixa reserva cognitiva desenvolvam aquela suscetibilidade para Alzheimer muito mais cedo do que aquelas pessoas que têm elevada reserva cognitiva. Então, o change point, o ponto de mudança, é muito mais tarde em pessoas com alta reserva cognitiva, porque eles têm uma sobra para perder antes de começar a sentir no seu cotidiano. Tá? Em termos de manutenção cerebral, diz respeito a um desenvolvimento reduzido ou mais controlado de mudanças cerebrais relacionadas ao envelhecimento. Então, todos sabemos que estamos envelhecendo em torno ao redor de 40 anos de idade, ou seja, eu estou com 41, estamos juntos, né? Mas ter esse efeito, impacto do envelhecimento mais lentificado e mais postergado se chama manutenção cerebral. E se a gente pensa em resiliência cognitiva e socioemocional, gente, tem muitos estudos, como esse de Heft e colaboradores, tá, do ano de 2016, mostrando que a reserva cognitiva, a resiliência socioemocional tem tudo a ver com a percepção de bem-estar. Será que está nascendo uma neuropsicologia positiva para a gente promover ações de bem-estar por meio de intervenção neuropsicológica? Bom, o conceito da década de 80 de Barbara Wilson de reabilitação cognitiva tinha como um dos seus objetivos gerais promover bem-estar e qualidade de vida. Então, galera, por isso que a neuropsicologia é linda, como o Neander fala, porque se conecta com todas as outras áreas da educação, da medicina, da psicologia, etc, etc, etc. Como que a gente avalia a reserva cognitiva, né? A gente é um conceito ainda muito abstrato, de difícil mensuração direta, não muito consensual. Está super relacionado com a avaliação da funcionalidade cognitiva. Naquela aula discussão com a Mayla Rose, a gente abordou um pouco disso juntos. A abordagem e fatores sociocomportamentais têm sido muito ligados a anos de escolaridade, tá? E que aqui no Brasil isso não garante muita coisa, principalmente depois que pararam de reprovar os alunos. Então a gente tem um efeito bola de neve passando de ano, cada vez com gaps de aprendizagem maior, principalmente no âmbito sociocultural reduzido, né? E eu questiono, né? O QI tem sido super associado com reserva cognitiva, mas será que é o QI inteiro, gente? Nós já discutimos sobre isso. Será que é possível estabelecer QI pré-mórbido depois que o paciente já tem uma disfunção instalada ou uma lesão cerebral? Como é que eu vou avaliar hoje algo que já está em perda? Eu me questiono muito sobre isso. E parte do QI está super conectado com funções executivas. Então, como é que eu vou chamar de reserva cognitiva só o QI? Né? Então, eu vou relacionar todo o meu desempenho cognitivo com reserva cognitiva. A complexidade laboral, então, fazer um trabalho mais braçal ou fazer um trabalho mais cognitivamente demandante é essencial. Eu gosto muito de dar exemplo, gente, de uma paciente juíza que eu atendi, que estava em depressão porque ela estava entediada com o trabalho dela. Ela trabalhava num ramo jurídico, né, que os processos eram copy-paste. Ela não tinha muito o que contribuir. Ela estava se sentindo um pouco desafiada, daí ela começou a estudar e fazer provas para tudo quanto é língua. E a fazer diários de relato, de resenha de filmes e de livros que viraram filmes ou filmes que viraram livros, tá? Atividades de lazer cognitivamente estimulantes, atividades físicas e convivência social e empatia. Aqui está a receita do bolo de cenoura com cobertura de chocolate da reserva cognitiva. Então, por trás de anos de estudo, gente, os hábitos de leitura e de escrita podem mudar a história. Então, eu posso ter estudado 10 anos,
nessa mão, tá? E nunca mais ter pego uma tirinha para ler. Eu posso ter estudado 10 anos e ter lido com mais frequência. Esse cara aqui tende a estar com mais reserva cognitiva. Então, nós temos dissociações entre poucos anos de estudo, com muita frequência de hábitos de leitura e escrita melhor cognitivamente, e muitos anos de estudo com reduzidíssima frequência de leitura e escrita, ou até ausente, com reduzida cognição. Certo? Então, nesse paper, gente, de 2018, os autores questionam se só dar nome aos bois, né, de reserva cognitiva adianta, não, nós temos que agir. E é isso que eu estou propondo nessa aula. Como que a gente avalia? A gente criou uma modesta escala que progrediu de um questionário que eu fiz na minha época da tese de doutorado, com a minha saudosa, querida Maria Alice Parente, que foi minha orientadora, minha mentora até hoje, tá? A gente mapeia a história educacional, a história laboral, sabe? Tintim por tintim, gente. Tá? Vem toda a análise documental, eu peço para o pessoal trazer o que ele costuma ler. Traz livros que te marcaram e eu vou descobrir resenha caso eu não tenha lido os livros, né? Para discutir com o paciente. E a gente mapeia a frequência de hábitos de leitura escrita, além de verificar o grau de atração por atividades cognitivamente demandantes e o sucesso, a performance, como que o paciente se sente ou como que os outros sentem ele. Em jogos na infância, motivação para ler e tarefas sistemáticas, estilos e hábitos parentais socioculturais, certo? Então aqui está um pouquinho da escala que vocês encontram, né, no livro Avaliação de Linguagem e Funções Executivas em Adultos, publicado no final de 2017. Então a gente pergunta para o paciente, lê revistas todos os dias, alguns dias por semana, uma vez por semana, raramente ou nunca. Pode ser revista impressa ou online, tá? Jornais, idem. Livros, idem. Sites, notícias, redes sociais, aplicativos, essa é a escala nova. Tá? Mas as normas que nós publicamos, tendo como ponto de corte, em geral, de 0 a 11, reduzida a frequência de hábitos de leitura escrita, 12 ou mais, um score que varia de 0 a 28, sendo elevada, reserva cognitiva por frequência de hábitos de leitura escrita, certo? A gente tinha menos perguntas, nós mudamos essa escala recentemente. Pensando no semáforo, gente, quais são os fatores neuroprotetores, então? Se eu tenho hábitos muito frequentes da criança, vai lá para o verde. Se eu tenho hábitos muito frequentes de um dos pais, pelo menos dos dois, vai mais para verde ainda. Se eu tenho experiência escolar positiva e estimulante para a leitura e para a escrita, melhor ainda. Isso promove uma autorregulação emocional e motivação para aprender a ser desafiado, que é uma característica de personalidade, mas também muito estimulada pelos ambientes em que a criança convive. Então, em termos de reserva cognitiva, gente, nós temos anos de escolaridade tipo de escola, tá? Então, não é só anos de estudo. QI, nós temos medidas formais de scores totais, mas também uma discussão inicial de inteligência cristalizada versus fluida. A cristalizada estaria menos prejudicada, né? Em termos de complexidade ocupacional, o tipo ou categoria de ocupação e o nível de complexidade de demanda cognitiva. Além daquela dissociação, quanto que o paciente, o que o paciente estudou e o que ele atua, o quanto que ele aplica do que ele estudou no que ele atua. Em termos de lazer, se o paciente tem vida ativa, se faz tarefas diárias cognitivamente demandantes. Em termos de atividades físicas, se faz exercícios aeróbicos, que são os com maior evidência neuroprotetora, se também associa, principalmente para quem tem perfil mais ansioso, atividades de relaxamento de controle respiratório, para dificuldade de atenção também isso é muito válido. Em termos de interação social, se o paciente tem evitação ou isolamento social, que é mais característico em homens adultos intermediários para idosos, se há uma demanda frequente diária de empatia e de teoria da mente, que é o engajamento social, né, gente? E aqui nós temos um artigo publicado na PLOS Medicine, em 2017, mostrando que engajamento em atividades mais socialmente orientadas, junto com atividades cognitivamente estimulantes, são fatores de mudanças de hábitos essenciais para a reserva cognitiva. Aqui eu trago alguns dados do meu grupo, gente, que a gente tem estudado, né, desde lá do início dos anos 2010, tá? Então aqui com adultos típicos, nós vimos que a frequência de hábitos de leitura escrita explica muito mais do que a própria educação o quanto que idosos se desempenham em funções executivas, em working memory, em inibição, iniciação em linguagem, palavras e sentenças, ok? Ou seja, funções executivas e linguagem. Aqui nós temos mais especificamente um estudo, tá? Mostrando que a frequência de hábitos de leitura escrita prediz mais funções executivas do que a própria idade. Tá? Em estudo com pacientes com comprometimento cognitivo leve, com demência de Alzheimer leve, tá?
com 21 pacientes com DA leve, 32 com CCL, 27 idosos saudáveis, a partir de uma regressão hierárquica, o que nós vimos, tá? Em 2018, que o desempenho e influência verbal livre e semântica foi explicado tanto pelo diagnóstico como pela frequência dos hábitos de leitura escrita, ou seja, só o diagnóstico não explicou. A frequência explicou junto. Então, ela neuroprotege se ela é elevada e ela limita, piora o desempenho se ela é reduzida. Tá? Na fluência verbal, fonêmica e de verbos, a frequência de hábitos de leitura escrita se mostrou mais importante, porque a fonêmica depende de acesso à palavra pela letra inicial, pelo som inicial. E verbos está super ligado à circuitaria frontal, ou seja, funções executivas mais ainda do que linguagem. E no transtorno bipolar, será que na psicopatologia, na disfunção cerebral, isso adianta? Oh, se adianta, gente. A inibição, a gente teve quase 40% explicado pelo QI, mas diagnóstico, certo? Sendo que parte da literatura defende o QI como reserva cognitiva, como eu estava mencionando para vocês. A working memory foi 25% explicada pelo QI. Agora, a flexibilidade cognitiva, que é um dos componentes executivos mais negligenciados, em torno de 7,5% foi explicado apenas pela frequência de hábito de leitura e escrita em termos de desempenho. Não foi nem por QI, nem por diagnóstico de ter transtorno bipolar ou não, tipo 1 ou 2. Tá? E em crianças, gente? Em crianças nós não temos ainda dados específicos de hábitos publicados, mas isso está em andamento, tá? Nesse paper de Donders e Kim, de 2019, a gente mega recente, a escolaridade parental moderou o efeito do traumatismo crânioencefálico na performance de crianças no VISC-4, certo? Nesse estudo que muito me orgulha, né, com a ajuda do Instituto Alfibeto e com a Universidade de Nova York, foi publicado em janeiro de 2018 na Pediatrics, gente. Nós fizemos um programa, né, de leitura em voz alta e de orientação quanto à brincadeira guiada, e os pais se engajaram mais em tarefas cognitivamente demandantes, com melhor qualidade deles de interação por leitura com seus filhos. E as crianças mostraram, depois do programa de orientação de leitura, melhores índices de linguagem, de memória de trabalho e de QI. Certo, gente? Crianças pré-escolares. Tá? Além disso, nesse estudo de Jacobsen e colaboradores do meu grupo, também publicado em 2017, gente, a idade, juntamente com a educação parental e o tipo de escola das crianças, influenciou muito o desempenho de funções executivas, tá? E quanto aos dados do TDA2, gente, tá? Nós temos um efeito importante de diferença tanto na performance de escrita, quanto de matemática, de aritmética, quanto de leitura, entre escola pública e privada, tá? Na média, quase o dobro. Em termos de eficiência cognitiva, que é o score menino dos meus olhos, como vocês sabem, tá? Crianças de escola privada tiveram quase o dobro de eficiência, ou seja, acertam mais em menos tempo do que crianças de escola pública. Isso dói, né, gente? Por isso que a gente tem que promover o programa Conta Pra Mim para ontem, tá? Porque é da educação infantil que a gente consegue mover montanhas em tempo. E as dificuldades de aprendizagem, gente, estão sendo cada vez mais apontadas como risco para demências. E a gente sabe que diminuir literacia familiar e literacia individual, acesso à leitura e à escrita, é um potencializador de dificuldades de aprendizagem rumo aos transtornos. E estudos translacionais, gente, pensando ao longo da vida, tá? Que pessoas com melhor desempenho acadêmico na infância têm menor fator de risco para demência de Alzheimer. Querem mais evidências? Chegamos ao programa Conta Pra Mim, tá? Que faz parte da Política Nacional de Alfabetização, lançado 5 de dezembro de 2019. Eu tive a honra, né, de contribuir junto à Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação como consultora e revisora técnico-científica, tá? Discuti, aprendi um monte, foi muito bacana poder colocar em prática, né, gente, orientações com base em evidências científicas coletadas nos últimos 10 anos no nosso grupo de pesquisa. Então, o objetivo principal desse programa, que é de literacia familiar, é promover ações de estimulação da literacia familiar com aumento da frequência de hábitos de leitura. E por transferência, objetivos secundários, que a gente tem evidências internacionais e nacionais de que melhora, a gente vai ter aumento de vocabulário, vai ter melhor desenvolvimento linguístico, comunicativo e cognitivo, vai ter uma maior oportunidade de modelar e de interagir todos os membros da família entre si com qualidade,
de potencializar a aquisição e a consolidação do tripé de aprendizagem: leitura, escrita, matemática, sobretudo leitura. Tá? Muitas pessoas, gente, por isso a importância de usar testes padronizados, como o TDA2, ou como o Neopsia Infantil, ou como as tarefas de leitura e escrita da Alessandra Seabra, tá? Ou como o ditado balanceado da Sônia Mugen. Por quê? Cada vez menos as crianças leem, infelizmente, né? Por isso que a gente está tendo um programa federal para tentar incentivar. E com isso, menos elas são expostas à escrita de palavras, então é mais fácil cometer erros ortográficos, né? Olhem que legal, então, né? Os objetivos desse conjunto de estratégias simples e divertidas que as famílias colocam em prática no dia a dia é estimular as crianças a compreender melhor o que elas escutam, ou seja, a compreensão oral, falar com mais desenvoltura e clareza, então desenvolvendo o sistema fonoarticulatório e a linguagem expressiva, e ler e escrever no futuro com autonomia e compreensão. Gente, o principal é estimular a motivação, curiosidade de aprender por meio de leitura. Então, o que está por base aí nesse programa, fazendo uma interpretação neuropsicológica? Uma modelagem por estratégias explícitas, uma ludicidade, ou seja, um contexto lúdico com evidências de brincadeira livre para guiada, né? Seguidas de sistematicidade progressiva. Então a criança brinca, brinca, brinca. De uma hora, ela vai brincar lendo, ouvindo história com o pai, com a mãe, com irmãos mais velhos, com vô, com vó, com tia, com dindo. E depois ela vai para a sala de aula ler um parágrafo que o professor pede em voz alta. Entenderam? E também demanda muita linguagem e funções executivas quentes por essa autorregulação motivacional. As práticas de literacia familiar, então, gente, englobam interação verbal, leitura dialogada, conversar sobre o que a gente está lendo, narrar histórias, contato com a escrita, né? Atividades diversas como jogar, brincar, cantar, passear. Então, eu sempre dou dica para os meus pacientes: escreve no box, pega aquelas canetas, escreve no bafinho com o dedo do box, pega plástico, escreve, começa a se olhar no plástico com a letra do nome. Então não transforme aquela coisa: agora a mãe vai fazer um ditado para você. Não, isso é o professor que faz, a gente não pode confundir esses papéis, né? E a motivação, gente, que a gente tem negligenciado na neuropsicologia também. Aumentar essa motivação das crianças em relação à leitura e escrita. O que eu estou estimulando aí? Discurso oral conversacional, narrativa, memórias episódicas, memória semântica, um jogo de funções executivas entre membros de família. Ora eu estimulo a autonomia, ora eu te modelo, ora eu estimulo a autonomia, e assim a gente vai crescendo. Será que está nascendo uma neuropsicologia sistêmica aí? Então, tem 3 grupos de ações, gente: divulgação gratuita no site do MEC de materiais com orientações às famílias, que inclui um guia para famílias, vários vídeos, tem mais de 40 que eu olhei hoje, recursos variados, criação de espaços, né, com formação de tutores, de atividades de literacia, fomento à difusão de conhecimentos com editais de pesquisa e ajuda em eventos específicos sobre isso. Quais são os 10 pontos? Tratar o filho com muito amor e carinho, então esse é um guia para pais que a gente pode usar. Conversar com o filho, valorizar e respeitar o que o filho tem a dizer. Então, a Vic seguido está dando umas hipóteses lá da continuação da história. Às vezes não faz muito sentido, mas é o que ela viu de sentido, sabe? E a gente dando um olhar positivo, dizendo: ah, que tri, né, no meu gauchês, já vai dar uma motivação para cada vez ela ser mais acurada nessa abstração. Ler em voz alta para o filho, contar histórias para o filho, não naquela coisa obrigatória toda noite como se fosse um remédio. Seria o ideal, mas a gente sabe que a vida não é assim. Quando contar, que conte com qualidade. Dar livros de presente para o filho, não só encher de brinquedo para tudo cair em cima da cabeça. Elogiar e encorajar o filho na tentativa. Então a Vicky acha que está lendo. Ela só sabe identificar letras, ela não junta ainda com 5 anos recém-feitos. Tá? Mas ela diz: mãe, agora eu vou ler para ti. E dela olha as figuras, lembra do que eu contei e monta uma história. E eu digo: filha, pode passar para outra página que a mãe está discutindo. Às vezes, gente, eu não estou totalmente entregue. Mas às vezes ela vem com uma que me prende. Então, para ver como isso é estimulante bilateralmente. E ter altas expectativas em relação ao seu filho e não partir da subestimação, tá? Gente, mais uma vez chegamos ao fim de uma videoaula e eu agradeço muito por a gente discutir sobre anamnese profunda, porque avaliar hábitos de leitura e escrita e mapeamento contínuo de oferta e demanda cognitiva é fazer anamnese profunda, mapear a história de vida e pensar no programa Conta para mim dentro da neuropsicologia. Certo? Deixei links de leitura complementar para vocês e o artigo do estudo que a gente fez, certo? Junto com o Instituto Alfibeto.
Então, galera, bons estudos e seguimos juntos por aí em prol de uma neuropsicologia cada vez melhor, mais baseada em evidências e que seja útil para a comunidade e para a vida das pessoas. Tudo de bom!